1 Samuel, capítulo de número 17, verso 45. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, traz luz, traz revelação. Tu és aquele, Senhor Jesus, que fala ao teu povo. Tu és aquele, Senhor, que ministra, Senhor, a cada vida. E eu sei que a palavra, Senhor, que desce, que sai desse altar, Senhor, é uma palavra voltada para cada um de nós. Espírito Santo, abra o entendimento dos meus irmãos que aqui estão. Fala poderosamente com eles. Tu sabes aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam, o que todos nós aqui precisamos. O Senhor fala de diversas formas, de diversas maneiras. A tua palavra, Senhor, ela tem, Senhor, é um alimento especial para cada um de nós que aqui estamos. Cada um que, Senhor, precisa de um alimento, o Senhor pega esta palavra que está sendo ministrada e o Senhor leva, o Senhor transforma a necessidade dos meus irmãos nessa noite. Fala conosco, quebra as barreiras, o impedimento, Senhor. Pai, que nossos corações vão estar abertos para te ouvir, para ouvir a tua voz, para receber, Senhor, a ministração do teu evangelho, das tuas boas novas para as nossas vidas. Por isso, fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra muito conhecida, muito ministrada em muitos lugares, e eu creio que grande parte, se não todos, conhecemos muito bem esta palavra, mas eu creio o Senhor, Ele continuará falando das mais diversas formas sobre as nossas vidas. Irmãos, a gente tem vivido, a nossa geração tem vivido um tempo de evolução, um tempo de crescimento, um tempo que cada dia as coisas vão melhorando, né? Talvez não no aspecto que nós gostaríamos, mas em nível de tecnologia, de ciência, nós vemos que ela tem se avançado, ela tem se tornado forte a cada dia, né? A gente começa a ver a evolução. Se você pega, por exemplo, a indústria farmacêutica, antigamente não existia remédio para diversas coisas, hoje tem. Ou daqui a pouco se lança um remédio mais forte, e outro mais forte, e a gente vê muito nos comerciais, né? Que se a gente pegar o exemplo clássico, a famosa dor de cabeça, a gente começa com um remedinho, né? Era uma dipirona, depois um paracetamol, depois mudou lá para o ibuprofeno, agora os últimos momentos aí, os últimos dias, o ibuprofeno com paracetamol junto, e você toma. Então, a gente vê que a cada dia a medicina, a ciência, ela vai evoluindo, e ela vai tornando-se forte, ela vai se tornando mais forte, surge a cada dia algo melhor,
algo moderno, algo mais resistente, algo que tenha uma durabilidade maior. Então isso no campo material, a gente consegue enxergar a evolução e a gente consegue ver que tudo é para trazer força e resistência. Quando a gente pensa no âmbito familiar, quando a gente pensa em filhos, aqueles que têm filhos pequenos ou aqueles que já tiveram seus filhos pequenos, a gente quer que ele se alimente bem, sim ou não? E por que a mamãe, inclusive a mamãe, né, ou até as vovós, elas falam para as crianças, por que tem que comer bem? Para ficar forte e saudável. Então a gente fala para as crianças, olha menino, menina, come para que você fique forte, para que você fique saudável. Porque um corpo forte, um corpo saudável, ele consegue combater doenças, ele consegue resistir, ele consegue ser resistente para lutar contra algo. Então por isso é importante a criança se alimentar. E conforme a criança ela vai crescendo, a estrutura dela vai se tornando mais forte. Então a gente pega uma criança, se antes ela não conseguia pegar um peso de 5 quilos, por exemplo, o tempo passa, ela já consegue pegar, né, um peso muito maior. Se eu pegar os meus filhos, que estão crescendo, então eu pego o Felipe, antes ele não pegava um peso, agora ele já pega um peso muito maior, com uma tranquilidade, sem muitas exigências, porque o corpo dele se fortaleceu, a estrutura do seu corpo, a estrutura óssea, foi se tornando mais forte, ao ponto de ele conseguir pegar um peso maior. E o que eu estou tentando dizer nesse início, nessa ministração, nessa noite, é que nós nascemos num ambiente cultural de força. O tempo todo a gente vai falar sobre força, a gente cresce, já é uma força. A mulher, quando ela vai ter um neném, já é uma força. A criança, quando ela nasce, já é uma força que ela tem que fazer para abrir os olhos. Então nós nascemos num contexto, já um ambiente que exige força, onde a gente precisa ter resistência e resiliência para vencermos todas as batalhas que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Força é sinônimo de resistência. Há um ditado que diz que precisamos matar um leão a cada dia. E para você matar um leão a cada dia, você precisa de força. Você precisa resistência. Imagine você derrotar um leão, você lutar contra o leão, ele vai te atacar, você vai ter que de alguma forma fazer resistência, fazer força para você poder vencer. E a resistência é o quê? A capacidade que uma força tem de se opor a outra. Então alguém vem e você faz força, você resiste, você também se opõe àquilo, então você é fortalecida. Então, do ponto de vista da carne, da humanidade, nós temos visto muitas pessoas fortes, é ou não é verdade? A gente vê, é o que mais tem, né? Você vê nas academias, você vai encontrar lá os caras musculosos, fortes, né? E mais o engraçado é que quando a gente vai falar do lado espiritual, essa força parece que não tem, não existe. Pessoas que são fortes humanamente falando, mas quando nós entramos no âmbito espiritual, essas pessoas, elas são fracas, elas não têm força nenhuma. A Bíblia, ela possui diversos textos que fala, que reforça que precisamos ter força. Eu vou citar alguns. Isaías 40, versículo 31 vai dizer assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Salmo 31, versículo 24 também vai dizer assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Olha lá, a Bíblia vai dizendo sobre força, a necessidade que nós temos de ter força. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Efésios capítulo 6, verso de número 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Poderíamos citar muitos outros versículos que vão falar sobre força, mas quando a gente pega aqui o Efésios 6:10, Paulo ele escreve: fortaleçam-se no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, ele está revelando qual é a fonte da força, qual é a nossa fonte de poder. E a nossa fonte de poder é o Senhor, a nossa fonte de poder é Jesus, a nossa força de poder está em Deus. Então eu quero perguntar para vocês nessa noite: quão forte vocês estão hoje? Quão forte você está nesta noite? E agora não estou dizendo da sua força física, da sua força carnal, mas da sua força espiritual. Nós acabamos de ler acerca de Davi, que derrotou o Golias. Davi, ele foi um homem que teve como grande marca a capacidade, a característica de destruir gigantes. Nós conhecemos a história, ele não derrotou apenas o Golias, mas ele já enfrentou outros gigantes, né? Ele vai enfrentar mais gigantes. E a figura de gigante na Bíblia, ela representa dificuldades que temos de enfrentar no dia a dia. Então são os gigantes que a gente enfrenta, são as dificuldades que a gente enfrenta. Agora, hoje a gente está vivendo também um boom na área da psicologia. É um momento que as pessoas, elas recorrem à psicologia. E por que as pessoas recorrem à psicologia, a terapias? Porque muitas vezes elas não conseguem lidar com os problemas. Muitas vezes elas não conseguem, não sabem como lidar com aquilo que as perturba, aquilo que vem no interior delas. E quando a gente olha do ponto de vista carnal, são pessoas que você olha e você fala assim: mas essa pessoa é tão forte, são pessoas capazes, mas espiritualmente elas são fracas. Qualquer luta, qualquer dificuldade, elas não têm força para lutar. Elas querem parar, elas querem desistir, elas se encostam no canto, não conseguem avançar, não conseguem evoluir. Então o que muitas pessoas vão fazer? Elas vão recorrer à psicologia, vão recorrer a terapias para conseguir lidar com questões do seu eu interior. E nada contra, irmãos, mas eu quero dizer para você uma coisa: no espírito e na alma, a fonte de poder, a revelação maior está em Jesus Cristo. Ele nos formou, Ele soprou sobre as nossas vidas, Ele nos deu vida, soprou sobre o nosso corpo. E às vezes a gente, ao invés de recorrer ao Senhor, nós simplesmente recorremos a tudo que vem da carne. Porque nós estamos acostumados num ambiente de fortalecimento da carne e não do fortalecimento do Espírito. Então, ao invés de nós primeiramente buscarmos ao Senhor, colocar a nossa vida no altar do Senhor, clamarmos, buscarmos, saber que Ele pode curar, a gente já recorre para a carne, a gente já recorre para outros métodos. E Davi, irmãos, é um exemplo de alguém que não teve como recorrer à terapia, não teve como recorrer à psicologia. Mas Davi foi alguém que a gente olha, a gente não vê traços dele, apesar de todos os defeitos dele, mas em nenhum momento você vê um traço de alguém que fica parado, estagnado, sem saber o que fazer. Mas Davi era alguém que em todo tempo ele recorria ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor era a fonte da sua força. Davi, ele precisou lidar com diversos sentimentos ao longo da sua história, mas eu vejo nele alguém que levou tudo isso, toda a ansiedade dele, toda a depressão, todas as coisas, ele levou para a fonte certa. Davi não se tornou forte porque ele era muito capaz. Davi nem guerreiro era, mas Davi, ele se tornou forte porque ele entendeu onde estava a força, a fonte da força. E ele sabia que estava em Deus. Então, sobre isso, nessa noite eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. E a gente sair daqui de uma forma diferente. A gente sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus.
porque essa palavra que nos traz cura, essa palavra é que nos aviva, vem do Senhor todas as coisas. Então, a primeira característica que eu vejo de Davi, é que Davi, ele foi alguém que não permitiu raiz de amargura entrar no seu coração. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas facilmente deixam amarguras entrar em seu coração, e vão se tornando pessoas amarguradas com as situações, porque algo mexeu com ela e magoou, algo mexeu com ela e chateou. Agora, a gente vê, por exemplo, vamos pegar aqui o 1 Samuel 17, versículo de número 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Então olha lá, Davi, quando a guerra vai começar com Golias, a palavra de Deus não diz que Davi ficou parado e ficou lá, deixa ele vir, deixa esse camarada vir, porque eu vou acertar uma pedra nele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Davi vai ao encontro do gigante. Davi, ele vai para cima. Davi, ele vai encarar. Davi, ele se apressou, ele não ficou parado pensando, e agora, o que eu vou fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda? Não, Davi foi para cima. Davi foi corajoso. Agora, traços de coragem, de ousadia, de determinação, não se encaixam com a vida de pessoas que têm pendências. Não se encaixa na vida de pessoas que têm questões não resolvidas em suas vidas. Pode ver, não tem coragem, não tem ousadia, não tem determinação. São pessoas que não avançam. Mas em Davi eu vejo alguém curado de alma. Antes de enfrentar o Golias, ele teve que lidar com alguns sentimentos, porque às vezes a gente fala, pastor, mas tem sentimentos que a gente tem que enfrentar, não é? Vamos entender um pouquinho o que Davi enfrentou. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 4, Davi, ele vai ter que lidar com o esquecimento, ser esquecido. Diz assim, 1 Samuel 16, verso 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha lá, o profeta Samuel foi visitar a família de Davi, amando do Senhor, porque o Senhor havia rejeitado o rei Saul, e agora Samuel tinha a incumbência de ungir o novo rei, aquele que o Senhor escolhera. E Samuel, ele se apresenta diante do pai de Davi, de Jessé, e este coloca todos os seus filhos ali para participar do sacrifício. Mas o Jessé, ele não chama o Davi.
Ele tinha 8 filhos, mas ele só chama 7, ele não considera Davi, por ser pequeno, por talvez qualquer outro motivo, mas ele deixa o Davi de escanteio, ele esquece o Davi. A grande verdade é essa, no final ele esqueceu Davi. Ele só chama os 7 quando o profeta vem, ele desconsiderou, ele não tem valor, ele está no pasto, ele não é o filho de menos importância, deixa ele lá. Aí eu pergunto, você já foi esquecido em alguma situação? Como foi a sua reação? Como é difícil quando a gente é esquecido. Sabe quando chama todo mundo, mas não chama você? Qual o sentimento que dá? Vai marcar uma festa de aniversário, chama todo mundo, mas não chama você, e você sabe que não te chamaram. Dá aquele sentimento, né? Talvez não de raiva, mas fala, poxa, eu não fui considerado. Quantas vezes nós somos esquecidos? Quantas vezes nós somos o último? Os homens no futebol, quem gosta de ser escolhido por último? Ninguém, porque é o que sobrou lá. Por isso ninguém deixa o pastor por último, porque senão o pastor desce o cajado em todo mundo. Então o pastor tem que ser o primeiro a ser escolhido. Ninguém gosta de ser esquecido, ninguém gosta de ser escanteado, mas Davi, ele foi esquecido um momento especial. O profeta veio, o profeta chegou à cidade, o profeta veio na casa dele, mas o pai dele não lembra dele, deixou ele lá, deixou ele no pasto. Como é difícil lidar com o sentimento de esquecimento. Quantas vezes você vai falar com uma pessoa e fala assim, a pessoa, né? Oh, me perdoa, eu esqueci. Porque parece, às vezes a pessoa esqueceu até de verdade, mas para quem recebe a mensagem parece do tipo, eu não tenho importância, então eu fui esquecido. Mas a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 49, versículo 15, vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda a mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Talvez você chegou aqui com um sentimento de esquecimento. Talvez em algum momento da tua vida você lidou com isso e talvez isso entrou no teu coração. Ei, Deus está falando para você, pode até tua mãe se esquecer de você, mas eu não me esqueci de você. Eu me lembro de você, eu me importo com você. Como você reagiria, ou como você reage a esse tipo de sentimento? Ser esquecido. Será que a gente já ia chorar num canto? Poxa, não fui lembrado. Ou será que nós iríamos recorrer à fonte que é o Senhor, de saber que Ele está nos vendo? Pastor, eu fui esquecido porque as pessoas já eu não sei fazer nada, as pessoas não contam comigo. Ei, o Senhor conta com você. Você pode ser improvável para muitas pessoas, mas para o Senhor, você é vencedor. Ele escolheu, Ele pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por você. O Senhor não se esqueceu de nenhum de nós. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Ele se lembrou, Ele sabia que nós estaríamos hoje nesse dia, estaríamos aqui ouvindo esta palavra. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para falar, olha, eu não me esqueci de você, e antes de você nascer, antes da fundação do mundo, eu morri, eu entreguei a minha vida por você, para que você pudesse viver aquilo que vai durar para sempre, viver a vida eterna. Mas como hoje muitos têm reagido?
ao esquecimento. Segunda coisa que eu vejo que Davi ele enfrenta, não é o segundo ponto, mas a segunda característica dentro do primeiro tópico: crítica. 1 Samuel, versículo 17, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com seus soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. Está aí a resposta, porque Deus não escolheu Eliabe, né? Porque o cara já tinha uma inveja terrível. Davi chegou, ele já ficou estressado. Davi agora está sofrendo duras críticas. E ninguém gosta de ser criticado. O ser humano não gosta de críticas. Nós somos assim. Não gostamos. E a crítica fica pior quando vem dentro da sua própria casa. Veio do irmão de Davi, do primogênito, daquele que talvez a gente fala assim, né, o primogênito ele deveria proteger. A gente falou um pouquinho sobre isso há 2 semanas atrás, 3 semanas, não sei, não lembro, mas a gente falei sobre isso. O primogênito ele tinha o papel de proteger o irmão mais novo. Mas não é o que o Eliabe vai fazer. Ele não está preocupado com isso. Ao contrário, ele detona Davi. O irmão de Davi classifica ele como presunçoso, maldoso e bisbilhoteiro. Mas a Bíblia diz que Davi não se abala com isso. Agora, quantos de nós não somos sensíveis, somos ultrassensíveis à crítica? Não vou nem dizer sensível, porque às vezes sensível você só sente um pouquinho, não, é ultrassensível, não pode criticar, não pode falar nada, só pode elogiar, é tudo que é bom. Nós não gostamos de ser questionados. E aí, existem pessoas que quando são criticadas, o que elas fazem? Eu quero desistir de tudo, eu também não quero mais fazer nada. Agora então deixa. Pessoas que ficam magoadas, porque alguém falou, porque alguém criticou, porque alguém disse isso ou disse aquilo. E aí deixa o sentimento entrar no coração, entra a amargura no coração. Ah, porque você me criticou, porque você falou isso, você falou aquilo. Quando deveríamos usar isso como uma ferramenta de crescimento? E olharmos, ela tem fundamento ou não tem fundamento? Se tem fundamento, indiferente de quem venha, eu preciso me consertar, glória a Deus, veio algo para eu crescer. Eu tenho que olhar, não, isso é verdade, eu preciso melhorar nisso. Mas é que a gente começa a dizer, mas o fulano também não sei o quê, mas o Beltrano também. A gente começa, a distribuir, mas, não, meu irmão, é com você, segura a tua onda. Segura o teu problema e fala assim, isso aqui é meu e precisa resolver, é verdade. Agora, se a crítica não tem fundamento, meu irmão, entrega na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu vou continuar fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Não tem fundamento isso. Mas o que muitas pessoas fazem? Vamos desistir. Vamos parar. A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Davi sofre críticas, mas Davi, agora eu vou parar, agora eu vou desistir. Põe o fundo para mim, irmão, acabou o fundo aí. A gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer largar tudo. A gente vai pedir ajuda, porque falou isso, falou aquilo. Olha o Davi, para quem o Davi vai recorrer? Talvez você pode falar, mas agora a gente também tem essa possibilidade de algo a mais. Ei, vai para o Senhor, querido. Vai para o Senhor. Coloca a tua vida no altar e você fala, Senhor, o Senhor sabe, me ensina. Me ensina a ser forte no Senhor.
Só vai vencer aqueles que são fortes em Cristo, não forte na carne. Você pode ter muito conhecimento, muita força, muito poder, mas se você não tiver Jesus, se você não tiver o Senhor guiando os teus passos, os teus caminhos, nada vai dar certo. Então eu estou falando para você, aprenda a lidar com a crítica, aprenda a ouvir. E tem vezes que a crítica você vai ter que calar, e acabou, irmão. Vamos crescer com isso. Agora hoje a pessoa criticada sai do trabalho. Não, porque meu chefe brigou comigo, ele falou isso, então agora também não quero ficar mais. As pessoas hoje não param mais em emprego nenhum. Quando antigamente a gente via as pessoas ficavam anos e anos e anos e anos no emprego. Mas hoje não, elas não aguentam ficar um tempo, porque fui criticada, falou isso, falou aquilo, agora não quero mais, vou sair. Porque não sabem lidar com isso. Não sabe lidar com crítica, não sabe lidar com esquecimento. Porque o meu chefe me esqueceu, também não tem ninguém me valoriza, eu também vou embora daqui. Daqueles que vão recorrer, agora vou precisar de ajuda para poder lidar com isso aqui. Terceiro, 1 Samuel 17:33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. O que é isso? Incredulidade, não acreditaram nele. O rei Saul não acreditou no Davi. Como você lida quando não acredita na sua capacidade? Não, você não consegue, você ainda é moço. Foi o que o Saul falou para o Davi: não, você é moço, você é menino ainda, você não consegue fazer não. Você não tem estrada. O filisteu não, ele é guerreiro desde a mocidade, ele já está nisso aí faz tempo. O Samuel, o profeta, se fosse esperar o Samuel escolher Davi para ser o novo rei, esquece, não ia acontecer isso não. Quantas pessoas desacreditam de você? Quantas pessoas já falaram que você não vai conseguir? Às vezes está dentro de casa. Você não vai chegar a lugar nenhum não, você não sabe de nada. Como a gente lida com a incredulidade? Aí tem aqueles que falam assim: eu não consigo avançar porque ninguém acredita em mim, eu não tenho incentivo, eu não tenho nada. Mas o Senhor pagou um preço na cruz do Calvário, Ele acredita em você, Ele acredita em mim, Ele acredita em nós. Você não está aqui à toa, você não está aqui pelo acaso, você não está ouvindo essa palavra por acaso. Ainda que não acredita em você, Ele acredita. Por isso Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Você nasceu sim para vencer. E você vai vencer se você recorrer à fonte certa, se você buscar a fonte certa. Mas será que nós estamos correndo para a fonte certa? Olha lá, outro. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias zombou dele. Golias desprezou. Golias minimizou quem ele era. Eu imagino Davi chegando com seu cajado, o cara todo equipado, lança, escudo, e o Davi lá. Por isso que o filisteu falou assim: o que você está achando? Que eu sou um cão? Você vem com um pau para cima de mim? Esse cajado aí você vai afastar um cachorro, um cão, é isso que você vai conseguir fazer. Mas nada além disso, está achando que vai me vencer com isso aí? E aí Golias ainda ele vai, e ele chega e vai amaldiçoar, ele vai colocar aí dos deuses dele. Porque vai acontecer isso. E era isso que Davi estava esperando. Porque a batalha não era dele, a batalha era do Senhor. Então eu falei assim: você vai colocar os deuses? Mas Davi agora ele é ridicularizado. Eu fico imaginando, irmãos, o que Davi deve ter ouvido do filisteu. A Bíblia fala que ele zombou, mas será que ele não xingou? O que mais ele deve ter feito? Todo mundo talvez dando risada de Davi, desprezando ele. O coitado, olha lá, vai morrer, vai acabar, vai destroçar ele.
E somente uma pessoa curada de alma, irmãos, poderia persistir em lutar, depois de ouvir todas as palavras de desestímulo que Davi ouviu. Davi foi esquecido, Davi foi criticado, não acreditavam no Davi, foi desprezado agora, o filisteu, está todo mundo zombando da cara dele. Mas o Davi está lá firme. Davi não ficou encolhido olhando tipo assim, agora o que eu vou fazer? Ele zombou, ele está zombando de mim, agora o que eu vou fazer? Se você quer avançar na vida, você também precisa ser uma pessoa curada de alma. Senão o inimigo, ele vai passar por cima de você. Por isso as pessoas estão fracas espiritualmente, porque elas não buscam o Senhor. E aí quando vem as dificuldades, elas não aguentam. Não aguentam a pressão, não conseguem segurar. Precisamos aprender a lidar com pessoas que às vezes não vai muito com a nossa cara. Tem gente que vai pegar no seu pé só porque é você e acabou. Quem nunca enfrentou isso? Fala assim, aquele ali me pegou. É tudo só eu, tudo é eu. Vai ter gente que não vai com a tua cara e vai ser assim, irmãos. Você vai chorar, vai gritar, vai espernear, vai fazer como Paulo, Senhor, tira. Mas o Senhor vai falar assim, ei, o meu poder vai se aperfeiçoar nisso aí, na tua fraqueza. É nisso aí que você vai ser aperfeiçoado. Mas pensa, se Davi tivesse no tempo de hoje, Davi ele vai recorrer à psicologia, à terapia. O que será que o terapeuta falaria para o Davi? Olha, estou sendo desprezado lá em casa. Ninguém acredita em mim. Desculpa, irmãos. Tem muito terapeuta, tem muito psicólogo que vai falar assim, se afasta. Desculpa, irmãos, é a verdade. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá, vai lá, dá o quê? A outra face. Porque isso vai fazer você crescer. Você vai aprender. Mas se a gente busca na carne, a gente vai ter respostas da carne. Mas se a gente buscar no Espírito, a gente vai ter resposta do Espírito. Porque senão, amados, muitas vezes a gente é dodói. Ai, porque ele falou comigo, porque não sei isso, e a gente fica magoado, fiquei magoado. Mas você já parou para pensar que às vezes as pessoas que mais ficam magoadas, mais são dodóis, aquelas que mais gostam de falar? Aí na hora quando você fala, você se impõe, ela, eu não aguento. Deus está querendo forjar você, meu irmão. Deus está querendo forjar você, minha irmã. Seja forte, seja corajoso, seja fiel, vai até o fim. Se queremos vencer, precisamos nos tornar pessoas fortes. Se você quer viver um ano abençoado pelo Senhor, então você precisa se tornar forte. Está na hora de você mudar isso. Davi não teve isso, Davi recorreu ao Senhor. Recorra ao Senhor. Eu sei que tem casos que a pessoa precisa ir, mas tem muitos casos, grande parte, que é para o Senhor que você tem que correr. É para Ele que você tem que ir, mas qualquer coisa a gente vai para a carne, vai para o Espírito, vai buscar o Senhor. A pastora falou aqui o quê? Do andor no joelho, já repreendeu. Mas a gente faz o quê? Vamos na carne, vamos buscar na carne, tudo é na carne. Deus está falando, sai um pouco da carne e vai para o Espírito. Alimenta o teu Espírito, se fortalece no Senhor, e Deus vai fortalecer você. Deus vai fortalecer a tua vida. Mas não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração, porque se ela entrar, meu irmão, você não consegue andar mais. Mas nessa noite, Deus está libertando você em nome de Jesus. Segundo ponto, Davi foi alguém que venceu a intimidação. Versículo 44. Disse mais o filisteu Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Intimidação fala de medo. Mas irmãos, Davi, ele falou para o cara errado, para o menino errado. Imagina o gigante grandão, forte, e o Davi ali, franzino, e o Golias se impõe e fala: eu vou acabar com você, vou destruir você.
É aqueles irmãos, né, que são os bravos no trânsito e quer brigar no trânsito. Aí ele quer descer do carro, aí na hora que ele vê, vem um cara fortão assim, rapidinho ele entra no carro, se encolhe, vai embora, está tudo certo. Porque o cara é grande, não dá para enfrentar esse aí não. E o Davi, ele está ali, com esse gigante na frente dele. Mas Davi foi alguém, irmãos, ele não tinha medo, porque o temor dele estava em Deus. A Bíblia fala que o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você teme a Deus de todo o teu coração, não tem o poder, nada tem o poder de tirar a tua paz. Lendo um testemunho, e eu quero replicar na íntegra, na revista do Portas Abertas, eu não me recordo qual foi o mês, mas a gente deixou aí, eu sei que está aí. Uma das pessoas disse uma verdade, eu guardei isso para o meu coração, eu vou replicar exatamente aquilo que ele disse, eu quero que isso você guarde no seu coração. Ele fala assim, é um cenário de igreja perseguida, ele fala assim: o que é extraordinário no temer a Deus é que, quando você teme a Ele, ou seja, a Deus, não teme mais nada. Enquanto você não teme a Deus, teme todo o resto. E é uma verdade. Enquanto você não temer a Deus, você teme o diabo, você teme os problemas, você teme as dificuldades, você tem um temor. Quando a gente teme a Deus, a gente sabe, Ele está no controle de tudo, Ele vai estar comigo aonde quer que eu esteja, porque essa é a promessa dEle: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor falou para Josué: o Senhor é contigo aonde quer que andares. Quando você teme a Deus, você não se preocupa com o resto. Veja que Golias, ele desprezou Davi, ele zombou dele, tentou intimidá-lo, mas Davi era alguém que tinha experiência com Deus, e o seu coração estava em Deus. Davi poderia sentir-se intimidado, porque ele não era um soldado, é apenas um pastor de ovelhas. Imagina a pressão que ele teve que lidar. O próprio rei Saul já havia dito que Golias, ele era alguém guerreiro desde a mocidade. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do Davi. Não dá certo. Dá medo. E imagina você quando você está enfrentando os teus maiores problemas, as suas dificuldades, você fala: nossa, que gigante. Dá medo. Pesava contra Davi a reputação do Golias. Ele era um guerreiro nato, campeão dos filisteus. O exército de Israel, ninguém quis se levantar para enfrentar o Golias. E eram homens treinados, homens preparados para a batalha. Ele tem a pressão da agressividade de Golias, porque ele é agressivo no falar, ele xinga, ele fala impropérios, ele ameaça, ele o insulta. Golias tenta intimidá-lo de todas as formas, tenta entrar na mente dele, no mindset, tenta entrar ali, tenta intimidar, tenta fazer, sabe, Davi ficar com medo. Mas Davi, ele está centrado, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele teme a Deus. Mas, pastor, na hora do confronto, Davi está sozinho. E ele não está só sozinho, porque agora é 1 contra 1. Mas tem uma plateia. Tem exército de um lado, exército do outro. Mas quer saber? Ninguém acredita no Davi. Ele está sozinho, literalmente. Ele está sozinho lá. Eu acho que o Davi já devia estar falando assim: olha, prepara as minhas roupas aí, prepara a mala, porque eu vou ser preso. Deixa eu levar umas coisinhas aí. Talvez falou: mulher, junta tudo aí, prepara, porque vai acabar rápido. E a gente vai perder, estamos perdidos. Ninguém acreditava no Davi. Ninguém acredita que ele possa ganhar, nem o próprio povo acredita. Davi está abandonado, Davi está sozinho.
Sabe quando ninguém acredita que você vai ganhar? Não tem jeito. Mas, esse cenário, o Senhor já tinha forjado Davi. O Senhor já tinha ministrado Davi. O Senhor já tinha preparado Davi para esse cenário de que ninguém iria olhar para ele, ninguém ia acreditar nele. Ele estava esquecido. Então eu imagino, parece o mesmo cenário que ele via com as ovelhas. Ali no pasto, com as ovelhas, sozinho. Davi e as ovelhas e Davi. Aparentemente, ele está sozinho, esquecido. Mas na verdade ele não está. Ali Davi estava sendo forjado. Por isso Davi, mesmo sendo esquecido, ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Eu confio em Ti, Senhor. Eu recorro ao Senhor. Essa situação que eu estou aqui, Deus, eu tenho o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Davi ministrava a alma dele. Quantas vezes você ministra a tua alma? Quando você se sente, sabe, aquele aperto, será que você consegue falar como Davi? Porque te abates a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Rei meu e Deus meu. Eu confio no Senhor. E Davi está naquele cenário. Davi, agora ele não depende da plateia. Nos jogos de futebol, nas arenas, o que as pessoas elas precisam? Da torcida gritando, vai, aí parece que ele se motiva, e ele começa a correr mais, e parece que vem uma força. Davi não tem. Talvez tenha alguém gritando naquele silêncio, e alguém que está lá no fundo, acaba logo. Davi não tem torcida, Davi não tem ninguém ali para incentivá-lo, para falar assim: vai Davi, você consegue Davi? Nem pelo menos para falar assim: obrigado Davi, você vai morrer por nós. Mas Davi não depende de plateia para tirar as ovelhas da garra do urso, para tirar as ovelhas da boca do leão. Ele depende de Deus, e Deus está com ele. É praticamente o mesmo cenário. Por isso ele não se intimida diante das pressões da vida, irmãos. Nós somos jogados de um lado para o outro, mas como temos reagido às intimidações? Mesmo cercado de motivos para se intimidar, Davi não para. Davi não muda. Davi não muda a postura dele. Ele vai até o fim, porque ele sabe quem está do lado dele. Será que você sabe quem está do teu lado? Será que a gente sabe de verdade? Ei, nós somos chamados a sermos colunas na casa do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E a principal função da coluna é aguentar a pressão de todo edifício. Olha a coluna aqui. Ela aguenta a pressão de todo o edifício. Por isso a Bíblia diz que quem vencer aqui será coluna no reino de Jesus. Então quem aguenta a pressão hoje já é coluna aqui. Então se você está aguentando a pressão, meu irmão, glória a Deus pela tua vida. Você está sendo coluna aqui e você vai ser coluna lá também. Só que lá, o que é bom dura para sempre. Não acaba, não terá fim. Portanto, se você está passando por pressão, aguente firme. Deus está falando com você, aguenta, confia nele. Pastor, não aguento mais. Você aguenta, porque Deus é contigo. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Deus não chamou você para perder, mas Deus chamou você para você avançar. Confia nele. Terceiro ponto e último, vou encerrar aqui.
Davi foi alguém que venceu porque agiu com simplicidade e não desistiu. Davi, ele não usou espada, não usou lanças, não usou armadura, não usou nada de especial, não se baseou em amuletos ou alguma coisa assim. Talvez ele poderia usar um amuleto. O Saul ofereceu a armadura dele. Aí talvez poderia falar assim: eu venceu porque ele estava usando a armadura do rei, e a mão do Senhor está sobre o rei. A mão do Senhor está sobre Davi. Davi não precisa da armadura do rei. O Saul está tão perdido que ele vai e ele oferece a armadura dele para o Davi, franzino. Ele está perdido e ele oferece. Mas Deus já estava mostrando para ele: Davi, reservei esse lugar para você, porque esse rei eu já rejeitei. Mas Davi sabe, não é a hora ainda. Eu preciso honrar o Senhor. Davi foi sendo quem ele era, na simplicidade. Ele usa as pedras, ele usa a sua fé em Deus, que era poderoso para fazer o impossível possível. Aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele pode fazer além do que você possa imaginar. Davi sabia que tudo aquilo que ele conseguiu, tudo aonde ele chegou, aquele momento, era pura mão de Deus, era pura dependência do Senhor, e não pela força do braço dele. Ele não tinha força, ele sabia disso. Ele entendeu, Davi entendeu que as estratégias vinham do Senhor, não vinham do homem. Saul tentou dar uma estratégia para ele: usa a minha armadura, talvez você vai resistir um pouco mais. Estratégia humana. Davi entende, essa não é estratégia. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, Davi então, ele vence. Davi então, ele conquista. Ele sabe, irmãos, ele não precisa de forcinha humana para vencer. Às vezes a gente espera a forcinha humana para conseguir. Não, eu vou conseguir um contatinho, eu vou conseguir um jeitinho, vou conseguir alguma coisinha aqui e vai dar certo. Ei, não vai dar certo. Se você não tiver a tua vida pautada no Senhor, se você não tiver a tua vida confiando no Senhor, que Ele é poderoso para fazer além do que você imagina. Agora, às vezes, aí tem outro problema, a gente vai perdendo a simplicidade e a humildade. Tem aqueles que começam a vencer, conquistam algumas vitórias. O Senhor me deu isso, o Senhor fez aquilo. Aí muitos tendem a pegar a glória de Deus e tomar para si. Eles começam a achar: não, acho que fui eu mesmo. Poxa, eu malhei, eu estudei. Não, o meu intelecto, a minha capacidade, a força do meu braço. E eles perdem aquilo que Deus tinha entregue para eles, aquilo que fez eles vencerem, aquilo que fez eles conquistarem, que era a simplicidade, que era a dependência do Senhor, que era o temor do Senhor. Lembra o temor do Senhor? Mas aí ele começa a achar: não, acho que fui eu. Acho que eu tenho méritos nisso. Não, porque eu ralei, hein? Eu ralei para chegar até aqui. Eu me esforcei, eu paguei o preço. E esquece de dar glória para Deus. Esquece de entregar tudo para o Senhor. De falar: não, eu não consegui nada, foi a misericórdia do Senhor, foi a graça dele que esteve sobre a minha vida. Ele me fortaleceu, ele me ungiu, ele me separou, ele me escolheu. Quem é simples depende de Deus e sabe que tudo vem dele e tudo está nele. Davi, nos momentos mais difíceis da batalha, irmãos, ele foi até o fim. Às vezes a gente está no meio de uma batalha travada e a gente quer desistir, a gente quer parar de... Deus está falando para você: ei, não desista. Davi, ele não desistiu quando chegou o urso, ele não desistiu quando chegou o leão, e muito menos agora que faria diante de Golias. O temor
do Senhor estava nele. Ele não temia Golias. Todo o povo temia Golias, mas Davi não temia, ele temia Deus. A nossa vitória não está no início, não está no meio, está no fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Que hoje possamos aprender com Davi e resistirmos até o fim. Não importa a luta, não importa a batalha, combata o bom combate, como o apóstolo Paulo diz. Que possamos resistir, não na força do nosso braço, porque nós não vamos conseguir na força do nosso braço, mas na força do Senhor. Não deixe a amargura entrar no teu coração, tira a amargura do teu coração. A gente viu hoje, Davi não deixou a amargura entrar no coração dele. Não se deixe intimidar pelos inimigos, não se deixe intimidar por aquilo que falam de você. Continue agindo com simplicidade, porque do Senhor é a vitória. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus quer renovar você. Deus quer fortalecer a tua vida. Deus quer ministrar o poder sobre você hoje. Por isso eu quero orar nessa noite. Talvez você chegou aqui abatido pelas lutas, pelos problemas, pelas intimidações, pelo esquecimento, pela mágoa, pelas afrontas, pelas críticas. Que talvez você chegou e falou: Senhor, eu não aguento mais tudo isso. Deus quer renovar você hoje. Deus quer ministrar poder sobre a tua vida hoje. Por isso eu quero que você curva a tua cabeça nesse momento, e que você estenda as suas mãos, que você possa falar: Senhor, eu preciso hoje. Eu preciso hoje do teu toque, Jesus. Eu preciso hoje da tua graça. Eu preciso hoje da tua unção sobre a minha vida. Pai, tua palavra foi ministrada nessa noite. Deus, eu não tenho poder de convencimento. Quem convence é o teu Espírito Santo. Quem abre o entendimento é o teu Espírito. Tudo é por ti e para ti. Senhor, visita os meus irmãos, as minhas irmãs que aqui estão neste lugar hoje. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, qualquer que seja o dia, através, Senhor, desse vídeo. Que teu Espírito Santo possa visitar agora a vida destes. Cada um de nós que aqui estamos, coloca a tua força, coloca a tua graça. Senhor Jesus, tira toda a raiz de amargura, aquilo que entrou no coração, aquilo que falaram, aquilo que disseram, e entristeceu, enfraqueceu, e guardou, e magoou, e doeu. Mas que eles possam recorrer a ti, Senhor, nesta noite. Que eles possam correr ao teu encontro, que eles possam correr em tua direção. Que eles sejam visitados, Pai. Consola, traz abrigo, traz refrigério. Tua palavra diz para que nós, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eles venham até o Senhor, e que nós possamos ir hoje até o teu encontro, Jesus. Assim como Davi, que reconheçamos a origem da nossa força. A nossa força não está na carne, mas está no Espírito. A nossa força está naquele que nos deu o fôlego da vida. Deus, e nós recorremos a ti nessa noite. Renova, enche com o teu poder, enche com a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus.